Bem, vamos lá então ao nosso último vídeo sobre Financial Econometrics, né, sobre econometria financeira. Eu vou falar um pouquinho sobre análise de formação de preços, ou descoberta de preços, tá? Esse é um tópico antigo, né, em finanças, porque arbitragem triangular, pair trading, tudo isso faz parte de uma análise de descoberta de preços, né? E o que a gente usa tradicionalmente para fazer esse tipo de análise é um modelo que foi colocado pelo Hasbro, pelo Joe Hasbro, no Journal of Finance 95. O paper dele se chamava One Asset, ou Many Markets, ou One Security, Many Markets, alguma coisa desse tipo. E essa é a ideia. Você tem um ativo que é negociado em várias plataformas ao mesmo tempo, né? Como é o mesmo ativo, os preços em todas essas plataformas têm que ser mais ou menos o mesmo. Você pode pensar que não é exatamente o mesmo ativo, mas ele tem uma carteira de arbitragem que ligam esses dois ativos e obviamente, essa oportunidade de arbitragem que teria caso os preços divergissem, elas não podem acontecer, né? Então, o arbitrager vai estar ali fazendo com que os preços não divirjam e a carteira de arbitragem não valha basicamente nada. Então, você pode pegar um preço à vista e um preço futuro, né? A gente tem uma arbitragem aí óbvia. Pode pegar o ADR nos Estados Unidos, a ação aqui no Brasil, mais a taxa de câmbio, né? Se eu mando a taxa de câmbio ao preço, quando está tudo em log, né? Ao preço da ADR, você tem que dar o preço aqui, mais ou menos. Obviamente, existem variações que a gente tem que pensar, como a própria variação da taxa de câmbio, tá? E é uma literatura bastante grande desde então, tá? Até o paper do Grammer e Petter, no Journal of Financial Quantitative Analysis 2013, era uma literatura que ia muito pelo problema de identificação e unicidade. Já vou falar sobre essas duas coisas. Existe uma literatura mais recente olhando para o que acontece quando a gente vai trabalhar com altíssima frequência em vez de alta frequência, né? Para ter uma ideia, o paper do Hasbro inicial era um paper com dados diários. E hoje a gente está trabalhando, o próprio Hasbro, que tem um paper que saiu esse ano, no Journal of Financial Econometrics, trabalhando no segundo. E aí, obviamente, você tem que pensar em métodos e modelos um pouquinho diferentes, mas a ideia, em geral, é a mesma, e essa é a ideia que eu quero apresentar. Tá, então, aqui, ó, One Security Many Markets, a ideia do Hasbro. Aqui é o Alcoa, eu peguei porque é a primeira ação, tá? Não tem nenhum motivo para pegar a Alcoa. Aqui é o quanto que é negociado da Alcoa na Bolsa de Nova York, né? Na New York Stock Exchange. Você vê que lá por volta aí de 2007, um pouquinho antes, 2007 começou a cair assim, acho que meio de junho de 2006 começa a cair relativamente rápido, né? E hoje estabilizou em 20% do volume negociado, né? Quando já foi 90%, tá bom? E quem ganhou? Quem ganhou foi esse roxinho aqui, ó. Esse roxinho aqui, que é o D, aparece muito forte, né? E você tem esse amarelinho aqui aparecendo forte, tem vários sistemas que estão aparecendo. É o Arca, basicamente, que é o sistema que a NYSE, inclusive, comprou, né? A Bolsa de Nova York comprou para fazer o Smart Routing das suas ordens, que hoje domina boa parte desse conteúdo. Então, você podia até juntar esses dois aqui, né? E era o antigo Archipelago Exchange, né? O Arca, e ele funciona super bem hoje para a Bolsa de Nova York. Mas aí, quando a gente olha os dados, a gente vê que existe muita heterogeneidade. Tá? Então, aqui é um gráfico que eu acho bem legal. Ele olha aqui no comecinho, no meio-dia, a partir de meio-dia, do dia 16 de outubro de 2002. Acho que era início do dia, mas na hora do almoço. Tá? E aqui na hora do almoço, o que está em preto, tá? São as cotações, a média entre as cotações do melhor preço de compra e do melhor preço de venda na Bolsa de Nova York. Está aqui, ó, a média, são esses pretinhos. E rosinha em volta é o spread na Bolsa de Nova York. Tá? E aí você olha em vermelhinho, né, quais são as cotações médias das outras bolsas que não sejam Nova York. Repara que isso aqui é em 2012, tá? A gente está por aqui, outubro de 2012, estamos por aqui. Bolsa de Nova York está junto com a Arca, tá? E aí o que acontece, ó, Bolsa de Nova York está lá bonitinho, e o que acontece quando a gente olha os vermelhinhos, né? Esses X vermelhinhos aqui que correspondem às cotações, melhores cotações médias, né? Para as bolsas que não são a Bolsa de Nova York ou o Arca, você vê que ela está geralmente na beira do spread. Então, tem uma diferença entre esses preços. Tá?
Essa diferença não é muito grande, mas isso aqui é suficiente para você fazer dinheiro, tá bom? Então, existe aí muita heterogeneidade. Então, qual é o setup aqui? O setup é bem simples. Você tem um ativo, ele é negociado em diferentes plataformas, então ele tem que ter o mesmo preço em todas as plataformas. Em particular, todas as plataformas de negociação têm que estar refletindo o mesmo preço eficiente. Obviamente, vai ter algum ruído em volta desse preço eficiente, mas esses preços não podem divergir muito, porque eles têm um preço eficiente daquela ação, do valor daquela firma, que está por trás de todos eles, subjacente a todos eles. Tá? E aí, obviamente, quando a gente tem sempre uma tendência estocástica, né, que é o preço eficiente, o que a gente pode fazer é escrever isso como um modelo de cointegração. Né? Então, você pega aqui, está tudo em logs, tá? Preço em logs. Então, quando eu faço ΔY, isso aqui é o retorno logarítmico, né? Eu estou olhando o retorno logarítmico em cada um das minhas plataformas, ele segue o modelo VAR, em geral esse cara aqui vai ser no máximo ordem 1, tá? É pequenininho, mas tem esse termo de correção aqui. E esse YT-1 vai estar multiplicado por essa matriz que não tem posto pleno, essa matriz XI, que pode ser escrita como alfa, beta linha. O beta linha me dá o vetor de cointegração, espero que vocês tenham visto isso na parte de séries temporais. Então, beta Y, beta linha, YT-1 é um vetor estacionário. Apesar de YT, você precisar ter uma raiz unitária, você precisar tomar primeiro diferenças, né, para que esse processo fique estacionário. Quando a gente olha no multivariado, existe uma combinação linear entre os preços de tal sorte que você tem. Você elimina o componente estocástico, que no caso é o preço eficiente, né, e permanece com alguma coisa que é estacionária. Então, no caso aqui da formação de preço, a gente sabe exatamente quem é beta, é 1 menos 1. Se você tiver dois mercados, né? Você pega o diferencial de preço nos dois mercados, quando você faz um menos o outro, você mata o preço eficiente, ele desaparece, porque todos os dois são preço eficiente mais algum ruído, né? Que pode até ter alguma dinâmica, mas não interessa, vai ser estacionário. Quando você faz um menos o outro, o preço eficiente cai, desaparece e o negócio vira estacionário. E o alfa? O que o alfa te dá? O alfa te dá o quanto cada retorno, né? Cada preço está corrigindo a desvios em relação àquele equilíbrio de longo prazo, que os preços têm que ser iguais. Tá? Então, se eu tenho um mercado, por exemplo, que o meu alfa é igual a zero, ele não está reagindo a esse desvio. Isso acontece quando esse mercado ele é muito próximo do preço eficiente. Se eu vejo um mercado com um alfa grande, em magnitude, né? Que aí depende de como é que você escreve o teu beta linha, né? Se você fez 1 menos 1, aí depende se ele está no lado do menos ou está do lado do menos 1 ou se é do lado do 1. Se ele é o primeiro cara no sistema, né? Aí ele entra de forma positiva no beta linha YT-1, aí você precisa que esse alfa seja negativo. No outro caso, quando ele entra pelo menos 1 no segundo termo desse vetor, né? Aí ele vai aparecer com menos 1 lá, aí esse alfa tem que ser positivo, tá bom? Mas esse A em magnitude ele vai ser diferente de zero, porque ele está reagindo àquele desvio. Né? Então, se tiver um mercado que é o mercado líder e o outro que é satélite, o líder vai ter alfa igual a zero e o satélite vai ter um alfa em magnitude diferente de zero. Tá? Um alfa diferente de zero em magnitude positiva. Então, essa é a ideia. Aí o que o Hasbrook faz? O Hasbrook fala, ó, eu posso escrever dessa forma, mas eu posso transformar esse meu vetor autorregressivo cointegrado que eu tenho aqui num modelo de, ou posso escrever num modelo de média móvel vetorial. Né? Essa representação aqui, ó. Então, fica um delta YT é igual ao EYT, que é essa inovação que está aqui, né? A inovação do modelo de correção de equilíbrio, e lag defasagens dela. Né? E é fácil calcular quem é Φ1, quem é Φ2, né? A partir desses caras aqui. Em particular, vou escrever esse aqui, Φ grande de L, YT, onde L é o operador de defasagem, né? Isso aqui é um polinômio no meu operador de defasagem que me diz, né, como é que funciona essa estrutura de média móveis aqui, infinita no caso, dado que eu inverti um modelo AR. E aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma decomposição de Beveridge-Nelson. Nome super pomposo. O que isso quer dizer? É o seguinte, eu tenho uma tendência estocástica, né? Tem uma raiz unitária aqui nesse YT-1. Cada uma dessas variáveis, cada um dos preços, eles têm uma tendência estocástica. Em particular, no caso de formação de preço, é o preço eficiente. Então, a decomposição de Beveridge-Nelson diz essa tendência estocástica é um passeio aleatório. Ele é um processo de raiz unitária pura, não é só um passeiozinho aleatório.
Então, eu estou dizendo que o meu preço eficiente, hoje, ele é igual ao preço eficiente ontem, mais uma inovação. Não tem prêmio de risco, não tem nada. Aí vocês vão me falar, mas não é possível? Eu tive aula de apreciamento de ativos recentemente, e prêmio de risco é uma coisa super importante. Por que eu não tenho prêmio de risco aqui? Porque ele está olhando na alta frequência. E aí, na alta frequência, mesmo que exista um prêmio de risco, e tem que existir para que na baixa frequência ele exista também, né? Numa alta frequência de 1 segundo, eu não vou cobrar ninguém um prêmio de risco por permanecer com uma ação por 1 segundo. Então, ele é muito, muito próximo de um passeio aleatório, tá bom? Então, é isso que a decomposição de Beveridge-Nelson diz. A minha tendência estocástica é um passeio aleatório, tá bom? Um processo de raiz unitária puro. Não tem nenhum autorregressivo a mais ali, não tem nenhuma média móvel, ele é simplesmente um processo integrado, tá bom? E aí, uma vez que eu faça isso, eu consigo decompor entre componentes permanentes e componentes transitórios. Componente permanente, obviamente, é o preço eficiente, é ele que está direcionando, né, o processo estocástico que governa os preços. E aí, dentro desse mundo de formação de preço, o componente transitório é tudo o resto e eu não estou muito interessado nele. Para mim, é tudo como se fosse erro de microestrutura. O que eu estou interessado é saber quem é o preço eficiente, tá bom? E aí eu faço essa decomposição. Quando eu escrevo essa decomposição de Beveridge-Nelson, né, faço a decomposição, eu vou chegar no final que a minha diferença do preço hoje e o preço lá no início, ela é uma parte que eu estou acumulando ao longo do tempo aqui. Repare que eu acumulo cada um dos erros. Cada erro é I de zero, né, não é integrado, é estacionário. Quando eu acumulo e faço essa soma parcial, eu fico com uma coisa integrada de ordem 1. Eu estou acumulando esses caras. Então, esse aqui é meu preço eficiente, tá bom? Onde esse φ aqui, ele é basicamente a linha comum que você vai encontrar na matriz de impacto, que é aquela quando eu pego o polinômio e avalio no L igual a 1, né? Eu digo que eu estou somando todos os impactos de todas as defasagens, né? Quando eu pego essa... E vai ter uma linha comum porque existe a cointegração. Se existe a cointegração, tem pelo menos uma linha em comum, tá bom? E aí, esse cara aqui é o preço eficiente, e esse carinha aqui, psi de L, εt, é estacionário. Isso aqui também é um novo polinômio aqui no operador de defasagens, né? Então, vai fazer uma média móvel desses εt's. Essa é a parte transitória que eu não estou muito interessado, dependendo do que eu estou fazendo. Tá? Numa estratégia de negociação de pairs trading, obviamente, a gente está interessado nisso. A gente elimina esse cara, porque esse aqui a tendência que os dois preços dos pares estão seguindo, e aqui é onde onde eu vou extrair meu sinal para fazer a estratégia. Eu quero tradear nesse cara. Esse cara aqui deve ser algo persistente para poder conseguir fazer um trade que vale a pena. Tá? Então, dentro desse mundo aqui, o Hasbro vai lá e faz, opa, se esse for o modelinho aqui agora, eu posso escrever a minha contribuição para a formação de preços, que ele chama de contribuição informacional, né, o information share. Eu posso pensar em medir o quanto que a variação do preço eficiente, dessa inovação do preço eficiente, desse εs, vem de um determinado mercado. Então, quanto que o mercado contribui para essa variação aí na inovação do preço. Tá bom? É isso que ele faz. Então, se esse epsilon aqui tiver uma matriz de covariância diagonal, eu posso escrever esse information share como Szinho J, para o mercado J. Eu olho para o quanto que eu tenho de variação naquele mercado J, então é o φ ao quadrado J, ômega de JJ, né, no elemento JJ na diagonal, JS é um elemento dessa diagonal, e eu divido por toda a variação, que vai ser dado por φ ômega φ linha. Tá? E esse número entre 0 e 1. Lindo. Aqui eu já tenho uma contribuição de quanto é que esse mercado, né, o mercado J, está me dando para a formação dos preços, para a variação desses preços. Mas vale só quando o ômega é diagonal. E isso é um problema. Tá? Então, o que acontece quando o ômega não é diagonal? Bem, aí existem algumas práticas da literatura
para tentar resolver esse problema do que acontece quando a gente está com uma matriz geométrica na diagonal. A primeira é aumenta a frequência dos dados, vai para uma frequência mais alta. Por que isso me ajudaria? Me ajuda por um motivo bem simples. Se eu pego duas ações, uma líquida e uma não líquida, né? A ação líquida revela a informação muito rapidamente. Então, toda vez que uma informação chega no mercado, ela vai revelar. A ação ilíquida demora a revelar. Tá? Se você tiver uma frequência baixa suficiente, pega aí um mês, né, dados mensais, por mais que a ação líquida seja mais rápida do que a ação ilíquida, dentro de um mês, todas as duas vão estar revelando essa informação. Então, vai aparecer como contemporâneo, vai aparecer como ômega, diferente de diagonal. À medida que a gente vai aumentando a frequência, sai do mensal para o semanal, provavelmente no semanal vai continuar ainda ali com a matriz cheia, né, não diagonal, porque continua contemporâneo. Você vai para o diário, aí se a ação não for muito líquida, de repente você já começa a notar uma diferença, especialmente se você usa dados de transação em vez de usar dados de cotação. Mas dentro do dia é muito fácil ver que essas coisas vão ficando cada vez menos contemporâneas e você começa a observar uns padrões de leads and lags, né, de indicadores antecedentes e defasagens. Qual o problema? O problema é que o Hasbro que fez isso foi até um nanosegundo e mesmo no nanosegundo ainda continua tendo contemporaneidade na matriz de covariância. Então, para aqueles de vocês que duvidam, quando a gente fala que causalidade é um problema importante, pensar na simultaneidade, que simultaneidade não existe, o pessoal que vem de física, que acha que no tempo contínuo você não vai ter causalidade instantânea, em economia a gente tem. No nanosegundo, que mais contínuo não tem, hoje em dia você ainda tem correlação contemporânea. Então não é o suficiente, melhora muito, mas não é suficiente. Aí o que você pode fazer é aplicar, por exemplo, uma decomposição de Cholesky. Né? O que é a decomposição de Cholesky? Você estabelece uma ordem e diz, ó, nessa minha ordem aqui, esse primeiro elemento, ele é o mais endógeno de todos, tá? Ele é mais exógeno de todos, ele não depende de ninguém. Aí uma vez que eu resolvo para ele, o segundo elemento, o segundo ativo, ele depende do primeiro, né, e dele mesmo. Aí o terceiro depende de quem está vindo em cima. Então, uma estrutura recursiva. Aí você resolve o problema, porque aí você consegue descobrir quem é aquele information share. Qual é o problema? O problema, obviamente, é que você tem que dar essa ordem arbitrária. Quem é o primeiro, quem é o segundo. Você basicamente define, né, sem deixar os dados dizerem alguma coisa, quem é o mercado líder, quem é o mercado satélite. Tá? Não é o melhor dos mundos fazer isso. Você não gostaria de ter essa decisão ad hoc. Então, uma forma de você resolver essa arbitrariedade é você testar todas as possíveis ordens, né, todas as ordens possíveis e imagináveis e tentar calcular qual seria a contribuição para o processo, para o mecanismo de formação dos preços, para cada uma daquelas ordens. E aí você pega qual é o valor mais baixo e o valor mais alto, beleza, foi. E no começo deu certo, nos papers originais lá do Hasbro, o Grammer tem um paper também com o Melvin e com o Kaufschlag, que eles olham para ADRs de empresas alemãs, e ele mostra lá que se ele fizer desse jeito, né, o limite superior e o limite inferior, ou seja, o information share, né, essa contribuição, a mais alta, né, olhando entre todas as combinações possíveis e imagináveis de ordem, né, e a mais baixa, a diferença entre elas é muito pequenininha. Mesma coisa nesse paper do Hasbro. Ele falou, então tá beleza, tudo certo. Realmente faz sentido. O problema é que nem sempre é assim, né? E aí a literatura foi acumulando uma grande, uma vasta evidência, né? Que em geral isso não ocorre. Em geral o que você vai ter é que se você tiver por sistemas maiores, né? 5, 6 lugares onde mesmo ativo está sendo negociado, o que acontece é que se você calcular todas as ordens possíveis e imagináveis, né? O valor mínimo e o valor máximo do information share vai ficar um muito próximo de 0 e outro muito próximo de 1, né? 5,95%. Aí você não disse nada, fez uma grande análise para não dizer nada, né? Porque eu sei que a partir dessa contribuição informacional está entre 0 e 1,
se você faz toda a tua análise para dizer, não, está entre 0,05 e 0,95, não é que eu ganhei muito em termos de análise. Então, a literatura estava meio que parada por aí e começou a evoluir recentemente para tentar resolver esse problema. São dois problemas aí, um problema de identificação, né, tentar identificar essa ordem, e um problema de unicidade, que eu quero que esteja uma apenas medida de contribuição informacional e não um limite superior e um limite inferior. Então, Grammer e Petter vão nessa direção. Eles têm uma abordagem muito legal, muito bonita, né, elegante, porém, basicamente, eles continuam mantendo a mesma hipótese, que a ordem ela é conhecida. Né? Você tem que exatamente indicar qual é a ordem quem é o mercado líder, quem é o mercado satélite, porque parte da identificação deles depende dessa informação. Tá? Então, não resolve tanto esse jeito. E aí, esse é o primeiro paper aqui. Tá? Você basicamente tem que dizer como é que o choque vai se disseminar entre os mercados, que é basicamente dizer, né, qual mercado é líder e qual mercado é satélite. Porque você vai dizer que esse choque no mercado líder, ele afeta o mercado líder no futuro, assim como o satélite. E os choques no satélite não afetam o do mercado líder. Mas é uma estratégia que me dá uma contribuição informacional que seja única. Ou você pode utilizar métodos estruturais, né, que é a mesma coisa que as pessoas faziam lá em macroeconometria, quando vai fazer a identificação do modelo VAR para variáveis macros, né, em toda aquela discussão de como é que eu vou fazer a identificação do meu VAR, né, como é que eu vou fazer meu VAR ser estrutural. Porque Cholesky, a gente sabe, que é o que a gente estava fazendo aqui, né, que é o que o Hasbrook fez, depende dessa coisa, dessa estrutura recursiva que a gente não gosta muito, porque ela é meio arbitrária. E aí você tem toda a literatura de macroeconometria, de como fazer identificação de modelos vetor autorregressivo, que você pode aplicar aqui sem problema nenhum. Então, você pode fazer restrição de sinal, que aqui não sei se faz muito sentido. Você pode utilizar aquelas approaches, aquelas abordagens mais bayesianas. Todos esses tipos de modelagem fazem sentido aqui também, tá bom? Mas, no fundo, a maioria desses modelos estruturais, dessas abordagens estruturais, tudo vai depender da ordem, né, dos choques permanentes estruturais, tá? Que não necessariamente também são ortogonais entre si. Se eles fossem ortogonais, tudo bem, tranquilo. Como eles não são, aí você precisa entender, tipo, você não está identificando realmente qual é o efeito de cada choque, porque esses choques não são, em geral, né, ortogonais entre eles, não necessariamente são ortogonais entre eles, tá? O que eles são, o que você faz é que eles sejam ortogonais em relação aos choques transitórios. O que a gente está interessado é o choque permanente. Tá? Então, existem seus problemas também, mas é uma literatura bem bacana, com várias contribuições aí do Zivot para essa literatura. Tá? Eu estou mais interessado em aplicações aí de alta dimensão. Tá? Então, como eu falei, vale para qualquer carteira de arbitragem. Não precisa ser um ativo que é negociado em diferentes plataformas. Pode ser, por exemplo, o mercado à vista e o mercado futuro. Pode ser o contrato mini e o contrato padrão do Ibovespa, do índice, né, ou do câmbio. Pode ser cross-listing. Eu tenho uma firma que negocia tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, como a ADR, né? E aí a única coisa que eu tenho que lembrar aqui é que eu vou ter a taxa de câmbio, né? Porque o preço é em dólar em real, e essa taxa de câmbio vai ser exógena nesse modelo, porque não é que a ação daquela determinada, o preço daquela determinada ação vai realmente impactar na taxa de câmbio, então ela pode ser sempre o primeiro preço do nosso sistema, né? E lá você vai ter um preço eficiente da taxa de câmbio aparecendo também. Então, você vai ter duas tendências estocásticas, o preço eficiente da ação, do ativo, e o preço eficiente do dólar, nesse caso. Você pode pensar em ações ONPN. Né? Na verdade, é a mesma firma que emite as duas ações, então a mesma capacidade de gerar fluxo de caixas. Né? Obviamente, você tem que pensar que existem diferenças, tem na distribuição de dividendos, preferencial dá umas coisas a mais ou a menos, e aí você tem que pensar um pouco como é que você vai pensar esse prêmio de controle, né? Porque a ON te dá o direito a votar na Assembleia, né? E a PN, em geral, não. Né? No caso da Vale, você até tem para determinados assuntos. Mas você tem que, existe pelo menos algum tipo, existe a diferença dos preços, ela tem que dar
um fator comum, se esse prêmio de controle for uma coisa estacionária. Se o prêmio de controle não for uma coisa estacionária, existem bons motivos em finanças corporativas para você justificar essa hipótese, aí você tem que pensar também no prêmio de controle, se ele vai ser I de 0 ou I de 1 e controlar por ele também. Tá bom? Ou, em mais geral, carteira de arbitragem. Então, você pega, por exemplo, a paridade de taxa de juros, seja coberta ou descoberta. Né? Então, você sabe que o diferencial de juros está relacionado com as variações do câmbio. Não é isso? Então, você tem que ter uma arbitragem, ou uma arbitragem triangular, né? Você pega 3 câmbios, dólar contra euro, euro contra real, real contra dólar. Né? A soma desses 3, a soma de 2 tem que dar igual ao outro, ao terceiro. É quando a gente faz em log. Se esse é o caso, esses preços não podem divergir muito, porque senão há uma arbitragem triangular. Você pode pensar em FRA contra swap de taxa de juros. Também existe uma relação desses casos. A própria estrutura a termo também vai ter alguma relação entre eles e todos eles podem criar carteiras de arbitragem. Né? Então, na estrutura a termo, você pode pegar 2 taxas de juros, pega o forward que liga uma a outra, obviamente tem que ter uma relação entre esses caras. Né? Então, qualquer carteira de arbitragem serve. Né? Pode ser o pairs trading, que é uma carteira de arbitragem meio esquisita, porque não é que aquele par tem exatamente uma conexão facilmente justificável em termos econômicos, mas não deixa de ser um tipo de coisa que aparece para pairs trading também. Tá bom? Outro caso que recentemente apareceu para mim foi olhar o ETF de Brasil, lá nos Estados Unidos, comparar com o Ibovespa. Existem algumas diferençazinhas, especialmente no peso da Vale, por exemplo, né? Mas aí você pode incluir a Vale na carteira também, mais a taxa de juros, e você consegue criar uma carteira de arbitragem, aproximadamente uma carteira de arbitragem, então, e utilizar essa mesma metodologia aqui de formação de preços. O que eu vou fazer agora é mostrar o que acontece com os mercados em alta, eu falei em alta dimensão, agora eu vou falar em alta frequência. Em alta frequência, a gente sabe que mercados são muito, muito rápidos atualmente. Então, você pega um timestamp, antigamente era em segundos, né? A primeira base de dados da Bolsa de Nova York, que foi criada, inclusive, pelo Joe Hasbro, quando ele é economista-chefe da Bolsa de Nova York, era em segundos, né? O TAC. Agora é tudo em microsegundos e não foi em nanosegundo. A Bolsa do Brasil estava saindo do milissegundo para o microsegundo, já tem planos de ir para o nanosegundo. Tá? Então, aqui, ó, ao longo dos anos, o quanto tempo demora para o mid-quote, né, para uma cotação média, mudar. Tá? E aí você vê que foi diminuindo. Hoje é quase ali próximo de 0, menos de 1 segundo, que demora para essa cotação mudar. Tá? Então, é muito rápido o mercado. Aí que o Hasbro faz, até para resolver o problema lá do Cholesky, vamos olhar para altíssima frequência. Vamos lá olhar para o nanosegundos. Só que aí tem um problema, né? Imagina, no nanosegundos, você pega um modelinho tipo VAR desse, né? Esse P tem que ser gigantesco. Você quer olhar para, sei lá, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos de dados, né? Para tentar entender. Só que se você começa em nanosegundo, que é 10 a menos 9, tá boa. Você vai, até chegar a 5 minutos, você vai ter parâmetro até dizer chega. Aí o que ele faz? Ele vai usar aquela estrutura autorregressiva heterogênea que a gente chegou a ver em volatilidade e covariância realizada, né? Então, ele vai pegar e vai dizer, ó, não, vou olhar, só que em vez de aqui ser um dia, 5 dias e 22 dias, né? Um dia, uma semana e um mês, ele vai olhar para a escala que ele está olhando, né? Nanosegundo, aí vai olhar para a escala do microsegundo, a escala do milissegundo, a escala do segundo e a escala do minuto, o que seja. Então, ele vai ter a média no minuto, a média no segundo, a média no milissegundo e a média no microsegundo. Então, é um modelo autorregressivo, mas heterogêneo nesse aspecto. Isso te dá um pouquinho mais de flexibilidade e reduz muito a dimensionalidade do problema, em termos de número de parâmetros que tem que chamar do lado direito para ter um VAR que vai capturar bem o que está acontecendo com o preço no segundo. Tá? O problema é que, à medida que você vai para uma alta frequência, a gente já sabe, quando a gente viu lá em volatilidade realizada, o que acontece é que o erro de microestrutura começa a pegar. Os dados começam a ficar contaminados. Não é que você esteja observando realmente o preço suficiente, mesmo no mercado líder. Quanto mais alta frequência, mais ruído de microestrutura tem, mais problemas de liquidez
latência, tudo começa a entrar ali. E aí é um problema, porque o método usual de fazer formação de preços, né, não leva isso em consideração. Tá? Então, o mercado não é só rápido, ele é furioso também. Ele é furioso porque existem esses erros de contaminação que fazem que você pegar qualquer medida de descoberta de formação de preços usual, elas vão ser inconsistentes, porque você não consegue estimá-las, né, porque você tem um erro de mensuração. Volta aquele problema que vocês viram lá em Econometrics 101 com o Pedro, né, que quando você tem dados com erro de mensuração, ou você gerou o dado, ou o que seja, você pode ter um problema de violar a condição de ortogonalidade dos mínimos quadrados. E o modelo VAR é tradicionalmente chamado por mínimos quadrados, e por isso você vai ter problemas. Então, o que a gente vai fazer aqui? A gente vai primeiro mostrar quais são as razões por que essas medidas vão ser inconsistentes de formação de preço. Vou mostrar como é que a gente obtém estimativas consistentes dentro desse mundo com erro de microestrutura, tá? E aí a solução é óbvia, é variável instrumental, que nem o Pedro aconselhava lá no curso de econometria, tá? Mas, obviamente, eu não vou parar por aí. Eu vou dizer exatamente quais são os instrumentos que a gente vai utilizar, dependendo do tipo de erro de microestrutura que você tem na cabeça, né? E o truque ali é sempre restringir, de alguma forma, a dependência do erro de microestrutura. Você pode restringir no cross-section, então, um erro de microestrutura em um determinado ativo em uma determinada plataforma, ele difere do erro de microestrutura de outro ativo em outra plataforma, ou você pode pensar em constranger a dependência ao longo do tempo, tá bom? Então, você pode fazer os dois, obviamente, mas são esses dois mundos que você tem que pensar. Eu vou mostrar também que, empiricamente, faz muita diferença se você fizer isso, tá? Especialmente em estudos sobre qual mercado está liderando o processo de formação de preço. Então, vamos lá. Então, esse vai ser o meu mapinha aqui de como é que eu vou fazer essa aula. Primeiro, eu vou começar com a formação de preço em tempo contínuo. Por quê? Porque eu acho que nanosegundo é o mais próximo que a gente chegou hoje de nano. Para mim, já é tempo contínuo, né? Se eu penso em que um piscar de olhos são entre 250 e 500 milissegundos, um nanosegundo para mim é contínuo. Só que eu vou ter um modelo para os preços em tempo contínuo, mas meu erro de microestrutura ele vai depender da frequência que eu estou olhando. Então, se eu aumentar a frequência, meu erro de estrutura começa a ficar menor. Tá? Então, ele depende em tempo discreto. Eu vou mostrar que dentro desse mundo, nesse setup, né, o que acontece é que se eu estimar um modelo de correção de erros, lá, aquele meu VAR integrado, usando mínimos quadrados ordinários, eu vou ter medidas inconsistentes. Se a minha estimativa dos alfas e da matriz de covariância, né, elas são inconsistentes, todas as minhas medidas de price discovery, né, de formação de preços, vão ser inconsistentes também. Aí, eu vou trabalhar com dois tipos de instrumento. Um instrumento onde eu mantenho uma dependência ao longo do tempo limitada, então eu digo que ela é uma média móvel com Q períodos, depois disso ela morre, essa correlação, e aí eu vou ter instrumentos super fortes e eu consigo encontrar uma boa estimativa da minha formação de preço. Ou eu posso simplesmente dizer, ó, eu não vou limitar a minha persistência, porque eu gostaria de acomodar um AR1, por exemplo, no erro de microestrutura, que é um erro de microestrutura que faz sentido, né? Se der tempo eu falo um pouquinho sobre isso. E eu quero acomodar, então, modelos que sejam média móvel infinita. Bem, para fazer isso, aí o que eu vou fazer, vou limitar a dependência na cross-section, entre um ativo e outro, entre uma plataforma e outra. É o que vai acontecer, como eu estou utilizando ativos auxiliares, né? Eu tenho uma cross-section de 3.000 ativos, de 4.000 ativos, né? Eu vou ter muitos instrumentos, só que eles vão ser todos fraquinhos, né? Porque, obviamente, o erro de microestrutura não é quase que específico para o mercado e para o ativo, né? Não vai ter muita correlação entre esses caras, então não vai me ajudar tanto assim. Então, eu tenho muitos instrumentos, mas fracos. Em geral, isso não funciona muito bem, né? E aqui a gente usa um estimador que faz isso funcionar. Vou pular essa parte e vou me concentrar aqui na parte de instrumento forte, tá? E aí eu vou mostrar aqui consistência e normalidade sintótica do meu estimador, né? É um estimador de variável instrumental, exatamente como o Pedro fez lá no curso de econometria. E uma vez que meus parâmetros aqui do VEC
estão sendo consistentemente estimados, obviamente, as minhas medidas de formação de preços vão estar sendo consistentemente estimadas também. Vou fazer algumas simulações para convencer vocês que o negócio funciona, depois voltar ao caso da Alcoa, justamente para ver como é que funcionaria esse tipo de análise quando a gente trabalha com a Alcoa. Então, vamos lá, rapidinho. Primeiro, a gente começa com o tempo contínuo, um paper meu, com o Gustavo Dias e a Cristina Scherrer, paper no Journal of Financial Econometrics, foi aceito em 2019, acabou de sair esse ano, e ele basicamente é um modelo em tempo contínuo. Tá? Então, eu escrevi aquele modelo VAR lá, que eu tinha aquele VAR co-integrado, em tempo contínuo. Tá bom? Eu tenho que a mudança no preço hoje, no seu retorno, depende desse termo de equilíbrio, né? Você lembra aquele alfa, beta, linha, está aqui ainda, com preço, dt, mais uma matriz de covariância aqui, que tem um processo de fusão. Tá? Essa é a parte da variância, essa é a parte da média. Aqui está tudo escrito em intervalos infinitesimais, né? Esse dt, então estou olhando em tempo contínuo. No outro, eu tinha aquele VAR, que podia ter uma ordem diferente. Aqui em tempo contínuo você não precisa muito disso, então a gente fez dessa forma. Dá para fazer com defasagens? Dá para incluir, você usa uma transformada de Laplace aqui, é mais complicado, a gente resolveu não fazer esse caso, tá bom? A gente começa por aqui com esse modelinho para simplificar, é exatamente a contraparte em tempo contínuo daquele modelo em tempo discreto que a gente viu aqui, né? Só que com esses parâmetros aqui iguais a zero, ou seja, P é igual a zero. Não aparece esses caras aqui, só aparece esse últimozinho. Eu estou fazendo o modelo com variância constante, esse C aqui, que está me dando a covariância, né? Ele é constante, mas podia ter um Tzinho aqui também, se é estocástico, não faz muita diferença. Aí tem um paper do Kessler com Anders Habeck, no Scandinavian Journal of Statistics, de 2001, que mostra que se o modelo for esse, né, para quem gosta de finanças de tempo contínuo, isso aqui se chama um processo de Ornstein-Uhlenberg, é o mesmo processo que o Vasicek utilizou para, por exemplo, para modelar taxa de juros, tá? Então, ele tem uma reversão à média aqui e uma variância. Ele mostra que esse cara ele aceita uma representação de Granger, que é basicamente escrever ele como essa coisa aqui de média móveis, tá? Então, tem a matriz de impacto agora que se, né? Que ela pode ser escrita como função desse alfa e beta, mas de seus complementos ortogonais. Basicamente, um complemento ortogonal é qualquer vetor alfa ortogonal vezes alfa tem que dar igual a zero. Basicamente, obviamente, dá para fazer sempre isso, né? E aí você tem essa matriz de impacto, tem um pedaço que é C vezes o W, né? Então, como se eu estivesse integrando aqui a minha condição inicial, mais esse eta-T, que vai dar a parte do transitório. Então, aqui está a parte permanente, aqui está a transitória. Se aqui está a parte permanente, aqui está meu preço eficiente. E aqui é a parte que não me interessa muito, que é aquela parte transitória que eu estou dizendo aqui, que é um processo também de reversão à média estacionária. E aí, ó, reconhece aqui esse carinha que está aqui, né? Que é basicamente isso multiplicado pelo beta-perp, né? Beta ortogonal menos 1, né? Então, só tirar esse cara daqui, você vê que isso aqui é justamente o que aparece, beta ortogonal vezes o preço eficiente, né? E esse cara é um martingale. Basicamente, isso quer dizer que ele é um passeio aleatório, como se respeitasse lá a condição de Beveridge-Nelson em tempo contínuo. Tá? Por que isso é importante? Porque se eu tiver essa decomposição, se ela valer essa representação de Granger, né, de média móvel, eu posso brincar com ela e fazer discretização exata. Exatamente o que os mesmos Kessler e Habeck fizeram nesse paper de 2004, no Statistical Inference for Stochastic Process. Então, eles fazem qual é a discretização exata desse modelinho aqui. E aí eles calculam essa discretização exata, que é para um intervalo de amostragem delta, né? E você vê que ela é exatamente um VAR co-integrado que a gente tinha, um VAR zero, no caso, que a gente não tem lags. Mas é exatamente aquele modelo que a gente tinha lá no início. A única mudança é que agora essa matriz aqui de autorregressiva, né? Nem autorregressiva, desculpa. Essa matriz aqui que vai ser escrita como alfa, beta, linha, né? Depende do intervalo de amostragem. Tá?
Por quê? Porque, na verdade, a gente escreve esse cara como alfa, que é o tempo contínuo, um kappa delta, que depende do intervalo de amostragem, vezes o beta-linha. O beta-linha, que é o vetor de integração, é sempre o mesmo, tempo contínuo ou em tempo discreto. Não preciso trabalhar muito nele. Mas é como se meu alfa mudasse. Meu alfa novo é esse alfa delta, tá? Que pode ser escrito basicamente como alfa vezes esses caras aqui. Tá bom? Então, o que eu estou dizendo é que o quanto que eu vou corrigir pelo erro depende de qual intervalo de amostragem que eu estou utilizando. É basicamente o que eu estou dizendo. E, obviamente, a variância aqui do meu erro, da minha inovação, vai depender do meu delta também. À medida que o meu delta, né, meu intervalo de amostragem vai aumentando, eu vou baixando a frequência, que acontece que tudo vai virando contemporâneo. Não é isso? E aí eu faço a mesma coisa que eu fiz aqui, só que em vez de fazer em tempo contínuo, eu faço em tempo discreto, e escrevo o meu preço como parte do preço eficiente, mais uma outra parte que a gente não está muito interessado. Tá bom? Então, eu posso utilizar as mesmas medidas de formação de preço que eu utilizava antes, só que agora eu tenho um modelo em tempo contínuo, e o que ele me dá é que para cada intervalo de amostragem, se você me der, 1 segundo, 15 segundos, 30 segundos, 1 minuto, eu vou te dizer qual é o parâmetro de correção de erro, qual é o alfa delta, né, que vai resultar para aquela amostragem que você me deu. Dependendo, obviamente, de quanto vale o valor desse alfa em tempo contínuo. Tá? Então, é legal, porque você tem exatamente a ideia de como é que a frequência de amostragem vai mudar o teu resultado. O que a gente vai utilizar como medidas de formação de preço? Bem, eu vou utilizar duas medidas. Uma é a contribuição informacional, né? Eu acho, já falei sobre ela, está aqui escrita bonitinho. E a outra é olhando o alfa. Você lembra quando a gente olhou o alfa? Eu falei, ó, se o mercado é líder, o alfa é próximo de zero, porque ele não precisa fazer correção nenhuma em relação ao preço dos outros. O mercado líder já é aquele mais próximo do mercado eficiente. Enquanto que o mercado que não é líder, que é satélite, ele vai ter um alfa diferente de zero. Então, se meu alfa tem que ser igual a zero para mercado próximo do eficiente e não zero para mercado longe de eficiente, mercado satélite, quando eu tirar o alfa complemento desse alfa, complemento ortogonal desse alfa, está aqui o complemento ortogonal, esse carinha ele tem que me indicar exatamente a contribuição para a formação do preço. Né? Porque o que era zero, como um complemento ortogonal, o que era zero vai virar agora não zero, e o que era não zero vira zero. Né? Então, quanto mais próximo de zero você tem pouca contribuição para a formação de preço, quanto mais próximo de 1, maior a contribuição para a formação de preço. Tá? É bem simples. Óbvio que vocês têm 1001 complementos ortogonais para qualquer vetor, né? Você pode sempre brincar, se 1 e 0 é um complemento ortogonal, m vezes 0, m0 também vai ser, né? Porque qualquer múltiplo de 1, né? vai ser também. Isso também vai te dar um complemento ortogonal. Então, um jeito de você resolver esse problema de identificação é dizer que a soma dessas contribuições tem que dar igual a 1. Tá? E aí a gente vai chamar isso de a contribuição do componente, né? Que é desse componente de equilíbrio que a gente tem. Tá bom? Isso vem no paper do Gonzalo e Granja, no JBS 95. E o mais legal dessa medida é que o intervalo de amostragem não afeta ela. Tá? Então, apesar do alfa-delta ser diferente para cada delta, o alfa-delta ortogonal ele é o mesmo para todo delta. Ele é sempre igual àquele em tempo contínuo. Olha que legal. Né? Enquanto que o information share, a contribuição informacional, não ocorre o mesmo, por conta que das coisas começarem a ficar mais contemporâneas. Ó. Então, esse aqui é o component share, é o complemento ortogonal do alfa, ele é constante nesse meu gráficozinho aqui, para qualquer intervalo de amostragem. Se eu estou trabalhando em tempo contínuo, segundo por segundo, 5 segundos por 5 segundos, até usar o dia todo. Enquanto isso, quando eu olho a contribuição informacional, o information share, você vê que todos eles vão caindo e vão chegar a meio. Aqui são 2 mercados, tá? O que é o meio aqui? O meio não informativo, estou dizendo 50% para cada lado. Né? Por que acontece isso? Porque à medida que eu vou agregando temporalmente, a minha correlação, minha matriz de correlação começa a se tornar cada vez mais contemporânea, né? A correlação passa a ser cada vez mais contemporânea,
vai tudo para lá, e aí, se eu tirar, pensar em todas as combinações de possíveis e imagináveis das ordens da variável, no fundo, eu vou acabar convergindo para meio. Você vê, ó, correlação aqui, ó, convergindo para 1, e é por isso que eu não consigo estabelecer nenhuma evidência muito forte utilizando information share quando você pensa nesse problema de agregação. Enquanto que o component share, nessa contribuição do componente de equilíbrio, de correção de equilíbrio, você tem exatamente o mesmo valor para qualquer sampling frequency que você trabalha, qualquer frequência de amostragem. Até agora eu não falei de contaminação, né? Então agora eu vou incluir a contaminação. Então tá aqui, ó. Então o preço que eu observo não é aquele Pzinho, ele é aquele P mais um U. Esse erro U aqui é o meu erro de microestrutura, tá bom? Então X vai ser igual a P mais U nesse caso agora, tá? Então vamos lá. Aqui eu vou fazer mercado com 2 mercados apenas, para ficar bem simples, né? Meu beta linha é 1 menos 1, então estou pegando o preço de um mercado e fazendo menos o preço do outro para eliminar o preço eficiente, e é isso que me traz a cointegração. Nesse caso aqui, a primeira equação, né, desse modelo vai ser o quê? A variação no preço observado no mercado 1, ela depende do diferencial de preços, né? E tem esse parâmetro alfa delta 1 aqui multiplicando isso, mas tudo isso aqui, né? Como eu não tenho preço, ele vai aparecer x mais u, vai aparecer a mesma coisa que aparece aqui, vai aparecer aqui com os erros de microestrutura. Então, diferencial de erros de microestrutura. Mas o quanto que o erro de microestrutura mudou ao longo do tempo, que veio daqui do lado de cá, mais o meu epsilonzinho. Tá? Então, o P que estava do lado de cá eu substituí por ΔX menos ΔU, eu passei o menos ΔU para o outro lado, ficou ΔU aqui. E mais o meu erro que eu tinha lá. Então, eu tenho agora 2 camadas de ruído. Eu tenho essa inovação aqui, que é o epsilon, e tenho esse U agora. E aí, mesmo se eu assumir a coisa mais boba possível para o meu U, que ele é ID, que ele é ortogonal ao preço, se quiser, né? Você vai continuar tendo correlação serial aqui nesse V1 aqui, que é esse erro completo todo aqui, por causa desse cara, tá bom? E isso que vai te dar a inconsistência do mínimos quadrados, tá? Então, só para lembrar, eu tenho todas as minhas medidas de formação de preço dependem de 2 parâmetros, desse alfa e desse sigma, tá? E o que eu preciso é que tem estimadores desses caras convirjam, né, para o parâmetro verdadeiro, né? E é exatamente o que o mínimos quadrados ordinários faz se eu não tiver erro de microestrutura. Se eu tiver erro de microestrutura, que é a regra, não é a exceção, né? Basicamente, o que vai acontecer é que mínimos quadrados ordinários não vai me dar uma boa medida. Então, aqui, ó, sem erro de contaminação, aqui está mínimos quadrados ordinários, você vê que ele funciona bonitinho. Esse aqui é o meu estimador, utilizando variável instrumental, já vou falar sobre isso. Né? E você vê que ele dá o mesmo resultado, ele é um pouquinho pior, um pouquinho menos eficiente do que esse cara, porque ele está fazendo um passo a mais de eliminar um ruído que nem existe. Mas aqui é quando você bota um ruídozinho, e um ruído super simples. Olha o que acontece, ó. Eu venho para cá, eu tenho, deveria estar em 1 a minha formação do preço, né? Minha contribuição, e eu estou estimando essa contribuição em 0,25. É um erro grotescamente alto aqui. Enquanto que se eu fizer o uso da variável instrumental, eu continuo estimando bonitinho, mesmo quando eu tenho contaminação. Tá? Então, o que é a abordagem aqui? Eu, do lado direito, tenho, da minha equação, eu tenho meu x é medido com erro, né? Como ele é medido com erro, né? Eu tenho um problema de erro de estimação, né? de erro de mensuração. Então, a solução usual de erro de mensuração é você utilizar uma variável instrumental. Né? E aí, o que eu faço? Eu vou assumir que meu erro de microestrutura ele é um processo de média móvel que vai até uma determinada ordem, Q barra, tá? Essa ordem tem que ser finita, né? E se acontecer isso, não vou falar muito sobre as demais hipóteses aqui, mas elas basicamente estão falando sobre isso, né? O que vai acontecer é que eu consigo encontrar um instrumento adequado para ele. Então, basicamente, se meu U depende do MA Q barra, se ele aparece na equação como T menos 1 aqui,
Então, eu não vou poder usar o Q-barra, vou ter que usar o Q-barra mais 1, né? Mas ele aparece um delta aqui. E como aparece um delta do TI, o que vai aparecer? Eu não vou poder só usar o Q-barra mais 1 de instrumento, vou ter que usar a defasagem Q-barra mais 2 como instrumento. Então, vamos lá. Tá aqui esse é o mundo que eu vivo, erro de mixtura não tem muita persistência. E aí eu escrevo aqui, ó, uso diferencial de preços, com Q-barra mais 2 de defasagem. E esse cara, ele vai, uma vez que eu projete todo mundo nele, eu resolvo o meu problema de ortogonalidade, né, da violação da condição de ortogonalidade. E esses instrumentos são fortíssimos, fortíssimos. Tá? E aí, tudo basicamente é teoria sintótica padrão para variável instrumental, tudo funciona, que é uma beleza com esses caras. Tá? O problema é se você quiser ter uma persistência maior ao longo do tempo. Então, se você quiser uma média móvel infinito, por exemplo, para pegar variáveis que tenham ruídos que sejam autorregressivos, por exemplo. Né? Um autorregressivo de ordem 1 ele pode ser escrito como uma média móvel infinita. Aí o que a gente faz é basicamente utilizar ativos auxiliares que são negociados em outras plataformas daquelas que eu estou analisando e vou usar esses caras como instrumentos, diferencial do preço desses caras como instrumento. O que eu estou explorando aqui? Eu estou explorando a correlação entre essas inovações aqui. A inovação da minha correção de erros, né, do meu VEC, do meu modelo original e desses ativos auxiliares. Por que ela existe? Porque existem componentes estocásticos da volatilidade que afetam todo mundo ao mesmo tempo. Mas não é uma correlação muito forte. Então, não vai ser um instrumento muito forte. Como não é um instrumento muito forte, aí eu tenho que trabalhar com outro tipo de estimador, é um estimador de GMM, com Continuous Updating, que basicamente transforma muitos instrumentos fracos em um instrumento que seja forte. Tá? Não vou falar sobre isso, é um pouquinho mais complicado. Também não vou falar sobre isso. E aqui tem os resultados de Monte Carlo. Tá? Eu vou lá, rodo um modelinho, né? Simulo ele e vejo como é que ele sai. Ó. Aqui é o que as pessoas fazem usualmente, os números quadrados ordinários. O viés é gigantesco. Né? Aqui é a primeira tabela, a tabela de viés. É gigantesco. Aí eu olho aqui para a raiz do erro quadrático médio relativa ao do chamado por mínimos quadrados ordinários. Isso aqui tem que estar abaixo de 1 para dizer que tem um erro quadrático menor. Os nossos estimadores, que tem viés igual a 0, basicamente são 10 vezes melhor, 5 vezes melhor do que o tradicional. Tá? Como eu disse, não vou falar sobre o cross-section, sobre a outra hipótese. Deixa eu olhar só para os dados agora. Então, vou olhar para a Alcoa, estou olhando Bolsa de Nova York contra a Nasdaq, eu estou olhando lá para junho de 2012 a maio de 2013, que é justamente quando tem aquela transição, começa a cair aí o volume na Bolsa de Nova York. São 250 dias, tá? Como se fosse um ano de dado. Eu vou trabalhar com alta frequência, vou olhar mid quotes, não estou olhando preço de negociação, são por volta de 15 mil observações por dia. Aí eu tenho que fazer alguns filtros, né? Eu faço alguns filtros, faço um refresh time para sincronizar os dados, para que todo mundo esteja usado bonitinho. Eu tenho mais ou menos 10 mil observações, 11 mil observações por dia quando eu faço isso. Tá? E não vou falar sobre isso, porque isso aqui é a parte quando eu olho no cross-section, quero ter um erro de mixtura que esteja persistente. E é isso que dá. Ó. Se eu faço por mínimos quadrados ordinários, ele me diz que a contribuição informacional da Bolsa de Nova York é abaixo de 50%. Algumas vezes chega até 30%, ó, 29%. Quando eu corrijo, aqui olhando para 1 minuto e aqui olhando para 5 minutos, tá? Você vê que aumenta com 1 minuto, aumenta para caramba, mas fica all over the place, com 5 minutos também vai super negativo. Você não sabe, tipo, você olha esses 3 colunas aqui, você não sabe o que pensar. E você não sabe pensar porque, basicamente, o que está acontecendo é que você tem um erro de microestrutura que está afetando os resultados. E eles afetam de forma diferente se você trabalha minuto por minuto ou 5 minutos por 5 minutos. Então, aqui eu estou trabalhando agora com o modelo de IV, né, com variável instrumental. Aqui olhando tick by tick, aqui olhando para minuto por minuto, você vê que os resultados são muito próximos, tá? Onde a Bolsa de Nova York, apesar de ter perdido muito do seu volume negociado, ela continua formando o preço
e tendo a maior contribuição bem próxima de 1, né, bem próximo de 100%, seu mercado eficiente e aquele líder, né, quando a gente considera esses dois carinhos. Se eu fizer para o cross-section, você vai ver que vai dar a mesma coisa, tá? Não vou falar sobre isso. E por aqui eu paro. Então, o processo de descoberta dos preços é uma literatura super interessante, que está ficando cada vez mais interessante agora, que a gente está trabalhando não só com alta dimensão, ou seja, uma carteira de arbitragem, onde pode ter 5, 6 ativos que são negociados em mais de uma plataforma, então você acaba tendo um sistema de 12, 15 preços, onde é totalmente impossível falar sobre a ordem das variáveis, então a identificação é muito importante, como a gente tem essa coisa mais de alta frequência, né, de tentar olhar para altíssima frequência, que é o que um HFT estaria fazendo, né, por exemplo, e você fazer um algo trader que vai ficar ali olhando para esses desvios, se os preços estão ali tão alinhados ou não estão alinhados. O problema é que para fazer isso, você tem um problema de contaminação com o ruído de microestrutura que você tem que trabalhar de alguma forma. Existem tem 2 ou 3 tentativas na literatura de trabalhar com esse erro de microestrutura. Um deles é o meu paper com o Gustavo e a Cristina Scherer. São 2 papers que eu apresentei aqui. O primeiro que trabalha com o modelo de formação de preço em tempo contínuo e o segundo que é exatamente sobre essa parte de erro de microestrutura que está em processo de revisão no Journal of Econometrics agora. E com isso eu fico por aqui e um abraço a todos. Espero que vocês tenham gostado desse módulo de econometria de finanças. Grande abraço a todos, até logo.